Nós iniciaremos hoje um programa que se chama Atos dos Apóstolos. Esse curso ele terá uma duração de mais de uns 2 ou 3 meses, acho que uns 4 meses, e será apresentado por mim, Ailton, será apresentado também pelo Mateus, Vinícius e presbítero Luiz Cláudio. Eu gostaria de motivar você que vai nos assistir, acompanhar esses estudos pela internet, você que vai estar aqui na igreja sentado, assistindo às aulas de forma presencial, que você se apaixone por essa história, porque é a história da igreja, é o início da igreja. Na verdade, ela mostra a essência do que a igreja precisa considerar para ser igreja, como ela foi criada em determinada época da história, ou seja, em várias épocas da história. Essa essência da igreja, ela se perdeu um pouco. Muitos líderes confundiram o objetivo da igreja, seu propósito, sua história, seus valores, os princípios cristãos, se perderam e foram misturados com outros conceitos, com outras ideias, e assim a igreja caminhou por divergentes direções. Mas o sentido verdadeiro da igreja nós temos que resgatar nos primeiros, nos apóstolos, na sua campanha de crescimento da igreja, que foi uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos na tua casa. Estamos, Senhor, realizando aqui um trabalho muito importante, que é alimentar nossos corações, nossas mentes com a tua palavra, que é preparar a igreja para receber a palavra de Deus, porque a escola dominical, ela prepara a igreja para participar também do culto e todas as atividades ministeriais que existem dentro da igreja. A escola dominical, ela é uma escola que nunca termina, porque na profundidade da Bíblia nós encontramos cada dia novas coisas para aprendermos. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza, que nos abençoe, que nos faça, Senhor, nos apaixonarmos por esta história que é o livro de Atos. Em nome de Jesus, amém. Você que está acompanhando de casa, preste bastante atenção e gostaria de incentivar você nos próximos domingos a estar conosco aqui. Já temos um grupo muito interessante participando com a gente aqui de forma presencial, e é bem mais legal estar aqui presente, mas se você não puder, você pode também acompanhar pela internet. Bom, começando a falar sobre o livro de Atos, essa aula de hoje ela é uma panorâmica. Como eu bem disse, nos próximos domingos os professores vão tratar capítulo a capítulo, mas o livro de Atos, ele começa, para pensar no seu propósito, objetivos, temos que lembrar o que está escrito lá em Lucas 24, 49, quando Jesus diz aos seus discípulos assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é o que? A grande comissão. Os apóstolos compreendiam que eles precisavam espalhar as boas novas pela terra, por todos os lugares, até os confins da terra. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse para eles que eles precisavam aguardar a chegada do Espírito Santo, que eles precisavam dessa força, porque na verdade, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos ferramentas usadas pelo Espírito Santo. Ele é o grande missionário, de forma que muitos e muitos teólogos preferem chamar o livro de Atos, não de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos foram simplesmente as ferramentas. E esse livro foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, é uma carta direcionada a Teófilo. E no livro de Atos, ao longo dos estudos, vocês vão perceber algumas coisas que do capítulo 1 ao capítulo 12, a cada domingo nós vamos estudar um capítulo, o que vai se destacar muito vai ser a figura do apóstolo Pedro, porque a igreja começa em Jerusalém, ela começa ali no meio judeu.
E aí essa igreja começa com uma cara, com um perfil totalmente judaico. E Pedro, ele tinha uma entrada muito tranquila nas sinagogas. Pedro pregava nas sinagogas. Ele não era assim de pregar nas ruas, como o apóstolo Paulo, como em outros lugares, mas Pedro focava nas sinagogas. Ele pregava para o povo de Deus, de forma exclusiva, né? E do capítulo 13 ao capítulo 28, nós vamos observar que se destaca a figura do apóstolo Paulo. Paulo tinha no coração uma outra pegada, uma ideia assim de expansão, focado em pessoas que não eram do povo judeu, mas sim em outras cidades, outras civilizações. Paulo queria viajar, Paulo queria espalhar a igreja por toda parte. Esse era o sentimento inicial do apóstolo Paulo, mas com o passar do tempo, Pedro acaba tendo também uma experiência a partir de um homem chamado Cornélios, em que Cornélios, ele não era do povo judeu, e Deus abençoa a família de Cornélios e promove um encontro entre o apóstolo Pedro e Cornélios. Então Deus fala a Pedro, né, mostra uma visão do lençol de vários animais, dando a interpretação para o apóstolo que ele deveria agora, a partir daquele momento, não mais pensar apenas no povo de Deus, no povo judeu, mas sim abrir o leque de possibilidades para alcançar novas civilizações, novas culturas, porque o evangelho era para todos. Então, em Atos 2, vai ser cumprida essa missão, essa promessa de Jesus Cristo, quando ele diz que esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Isso vai acontecer em Atos 2, que também é uma profecia feita pelo profeta Joel, lá em Joel 2, de 28 a 29. O que Joel disse? Ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Ele está se referindo ao episódio que acontece no capítulo de Atos 2, onde acontece a descida do Espírito Santo, e eles veem em cima da cabeça dos apóstolos aquelas agulhas de fogo, e esse é um sinal notório da chegada do Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo precisava partir para que ele viesse. Quem? O Espírito Santo. E nós estamos vivendo, a igreja hoje vive o tempo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Ele é o grande missionário, ele vai criar um movimento apaixonante, vibrante, vivificador nesse livro de Atos, de exemplos de aventuras reais, de situações difíceis em que a igreja, ela se expõe, ela se atira e ela vai para fora e ela passa por situações muito difíceis. E nesse momento em que o Espírito Santo desce, ele chega e ele começa seu ministério na terra, e a igreja começa a crescer, e alguns sinais acontecem. Por exemplo, um que é muito difundido, muito falado nas igrejas, principalmente nas igrejas de linha pentecostal, nossos irmãos pentecostais falam muito no dom de línguas. Eu creio que a manifestação das línguas estranhas nesse momento de Atos capítulo 2 tem um significado que não se limita a uma experiência sobrenatural, ou dizer que a presença do Espírito Santo, ela é acompanhada de uma ação sobrenatural. Não se limita a isso, mas quando muitas pessoas de várias civilizações estão ali presentes, e os apóstolos começam a pregar, e cada pessoa de lugares, de cidades, de culturas, de idiomas diferentes, começam a compreender aquela mensagem de Jesus Cristo, cada pessoa na sua língua. A mensagem, o sinal que está querendo se referir naquele momento, é que o evangelho, a partir daquele momento, eles tinha o propósito de se comunicar, não mais com o povo judeu,
apenas, mas com todas as nações. O evangelho agora estava se abrindo, estava se comunicando, na verdade não estava querendo, mas já estava mostrando para aquelas pessoas ali naquele momento, que o Deus único, Criador, Pai de Jesus Cristo, Ele agora fala com todas as nações e veio para todas as nações. Essa é a grande lição, e foi um momento tão vivificador, tão abençoado, tão forte, tão impactante, que as pessoas ficaram muito impressionadas. Historiadores explicam que havia naquela época, a partir da pregação dos apóstolos, enfim, de Jesus Cristo, alguns seguidores ali, um pouco mais de 100 seguidores, e naquele dia em que o Espírito Santo chega, acontece um salto nessa estatística, de forma que 3.000 pessoas são batizadas, 3.000 pessoas são batizadas, elas escutam a palavra, aquela mensagem entra no seu coração, pessoas de vários lugares, culturas, e não só os judeus. Do capítulo 1 ao 7, a mensagem ela acontece muito ali na Judéia. O mapa já está pronto? Não, né? Ainda não. Daqui a pouco vamos mostrar um mapa aqui. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, vocês vão observar que o livro, nosso estudo de Atos, vai acontecer muito ali na região da Judéia, Jerusalém, porque é o início mesmo, e nesse momento acontece uma coisa muito interessante, que eu gostaria de destacar. Hoje é uma aula panorâmica do livro de Atos todos, tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas eu quero fomentar nos corações de vocês um desejo, uma fome, um apetite para aprender mais sobre Atos, porque ele é muito edificante. Então eu vou destacar alguns pontos interessantes. No capítulo 6, por exemplo, os chamados presbíteros, que eram os pregadores, os pastores, eles estavam trabalhando muito, se dedicando à pregação da palavra, e foi observado que dentro desse povo de Deus havia viúvas e necessitados, que precisavam de apoio e assistência da igreja. Então os pregadores começaram a se sentir muito cansados, porque tinha uma jornada mais que dupla, né? De fazer obra social e também pregação da palavra, pastoreio, orientação e reuniões de planejamento. E aí acontece a instituição dos diáconos. O que é interessante é que com o passar dos anos, até chegar o tempo presente, a função da diaconia, ela vem se encaixando dentro das demandas do seu tempo e das igrejas e de cada instituição religiosa. Mas o diácono original, quando ele foi criado, ele tinha uma função muito mais nobre, vou dizer assim, muito mais difícil, desafiadora, e requerendo desse indivíduo uma preparação espiritual como de um pastor, ou até mais, de um missionário, porque você vê que eles elegeram ali uns 7 diáconos, né, para cuidar da parte social da igreja, para que os pastores pudessem pregar. Mas esses diáconos, eles também enquanto faziam obra social, eles pregavam. Enquanto faziam obra social, eles batizavam. Inclusive, você vê o exemplo de Filipe. Filipe não é o Filipe apóstolo, mas é um Filipe que faz parte do comissão dos 70, né? Ele foi eleito diácono em Atos capítulo 6, juntamente com alguns outros, e inclusive Estevão. Ele é eleito diácono e ele vai pregar naquela região ali de Samaria, e nesse momento ele encontra, o Espírito Santo, que é o grande missionário, fala ao coração dele, para que ele seguisse um carro, e aquele carro, ali dentro daquele carro, de uma carruagenzinha da época, né, havia um eunuco. Esse eunuco, ele tinha dentro do seu coração um chamado por Deus. O Espírito Santo havia criado um desejo de conhecer mais. Quando a gente ouve a história do eunuco e de Filipe, aquela pregação em que para o carro e batiza, a gente pensa assim: o eunuco, ele é muito simples, né? Ele é alguém que pede orientação. Ele diz assim: estou lendo o livro de Isaías, mas eu gostaria ter alguém que me ensinasse, porque eu
conheço muito pouco, como posso crer se não tem quem me ensine? Aí você pensa, o eunuco, ele é alguém muito simples, ele não é uma pessoa simples, mas não. Primeiro, que ele estava lendo um papiro, né, pergaminho, sei lá, de Isaías, e naquela época, para adquirir esse material, não era qualquer pessoa que podia adquirir. Talvez fosse um preço não muito barato, né? E só quem gostava de estudar mesmo, pessoas estudiosas. Quem tinha isso eram os fariseus, altos fariseus, os estudiosos da época. Mas esse eunuco, ele era servo de uma rainha-mãe, e ele se interessou pelo livro, ele começa a ler, ele começa a estudar. E aí, onde eu tiro a conclusão que ele não era uma pessoa assim, simples em esclarecimento? Porque o livro de Isaías, ele fala sobre o servo sofredor. Esse eunuco, ele pede orientações, ele pergunta, quem é o servo sofredor? Que Filipe pergunta para ele, qual parte você não entendeu? Ele começa a dizer, né, quem é o servo sofredor? É alguém que eu não conheço? Pode me explicar? Eu não estou entendendo. Porque o livro de Isaías, até o capítulo 53, se você for estudar, você vai perceber que o servo sofredor, ele faz você entender que é o povo, que é Israel. Israel, ele assume esse lugar de servo sofredor na nossa interpretação, até o verso 53. A partir do verso 53, o servo sofredor passa a ser Jesus Cristo. O texto fica muito claro que esse servo sofredor é Cristo. Ele é o servo sofredor. E aí, perceba a inteligência do eunuco. Ele era uma pessoa inteligente. E então, Filipe vai, explica para ele, e daquele momento, você vê que Filipe era um diácono, Filipe está pregando, aí o eunuco, já conhecendo bem a história, já compreende que ele precisava ser batizado para fazer parte do povo da aliança. E o que me impede de ser batizado? Olha a água ali. Eles param e eles descem da carruagem e Filipe batiza, um diácono batizando. Olha só, era assim, era uma missão difícil naquela época. Então, voltando à pregação dos 3.000 batizados, a igreja ali ganha uma força muito grande. Eles começam a viver um tempo de sonho, um tempo bom, onde as pessoas vendem suas propriedades e uns ajudam os outros, e todo mundo reparte o que tem, e todo mundo começa a entregar o que tem para a igreja, para fortalecer a igreja, esperando que Jesus volte logo, que a Maranata, Senhor Jesus, queremos que o Senhor volte, e assim, as pessoas respiram a igreja, começa um tempo muito gostoso. Mas nesse capítulo 1 ao 7, também acontece uma coisa muito dramática, porque a igreja começa a se destacar, crescer, ganhar grande importância, começa a engolir as sinagogas dos judeus, de forma de prestígio, né? Porque a igreja cristã, ela é muito mais, nessa época, muito mais relevante, serve muito mais à comunidade, muito mais justa, retrata muito mais o amor de Deus do que a sinagoga dos judeus. E Estevão é apedrejado, ele enfrenta um discurso os fariseus, saduceus, quanto a autoridade de Jesus Cristo na história do povo de Israel, trazendo Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo dentro dessa história de Israel. Jesus Cristo assume o centro da história de Deus, mas os judeus ficam muito incomodados com isso, porque eles não compreendem, e aí Estevão é morto, apedrejado. A partir do capítulo 8, vocês vão perceber que essa igreja, ela começa a caminhar em direção a Samaria. Aqui embaixo tem a Judéia, Jerusalém, subindo o mapa um pouquinho lá de Canaã, você começa a caminhar na direção do Mar da Galileia, e lá em cima está Samaria, no mapa. Na sua Bíblia você pode acompanhar isso, lá nas viagens de Paulo, o mapa, né?
de Canaã, você vai ver que Samaria está em cima e a igreja começa a ir para lá, começa a se expandir, eles começam a pregar, mas ainda assim, pregando muito para judeus, não esperando a resposta dos povos gentios, até o capítulo 8. No capítulo 9, aí acontece uma coisa muito interessante, a conversão de Saulo. Saulo, ele testemunhou, ele apoiou o movimento de perseguição aos cristãos, do lado, ajudando os judeus, os fariseus, né, as sinagogas. Ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento, ele tinha muito futuro nessa linha religiosa que ele seguia, dos judeus. E ele pede autorização ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos que estavam lá em Samaria, porque a igreja estava indo lá para aquele lado, e Saulo vai para aquele lado também, vai perseguir os cristãos. E no caminho, o que acontece? Ele vê uma grande luz, ele cai do seu cavalo, e Jesus fala com ele: Saulo, por que me persegues? Nesse momento, acontece uma coisa muito interessante, para a gente pensar sobre o apóstolo Paulo. Paulo, antes de ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo, essa experiência sobrenatural e verdadeira, antes dele ter essa experiência, ele era contra Deus, ele não aceitava a história de Deus, ele não cria em Deus, ele cria em Deus. Paulo sempre foi crente, ele sempre creu em Deus. Contudo, nesse momento, ele transfere toda aquela crença que ele tinha, que estava baseada na tradição dos judeus, naquelas festas, na lei cerimonial dos judeus, todos aqueles costumes, todo cerimonial judaico. Ele transfere toda essa religiosidade dele, que está do lado judaico, para o cristianismo, para Jesus Cristo. E aí ele tem a grande sacada: então esse Jesus que eu vinha perseguindo, ele é a igreja, ele é o Deus encarnado. E aí ele tem um despertamento. Jesus Cristo, ele é Deus mesmo. Aí ele transfere a fé dele, sai da religiosidade e passa a ser cristão, passa a ser em Cristo. E aí acontece nesse momento, depois do capítulo 9, Paulo se converte na Síria, que o interessante é que Damasco fica ali na Síria, um pouco mais acima. Acompanhe bem o progresso da igreja, como a igreja ela começa em Jerusalém e ela vai para Samaria. Nós temos ali um mapa, né? Você pode acompanhar. A igreja está ali embaixo, bom, se bem que está bem pequenininho, é melhor você acompanhar na sua Bíblia. Ele está lá embaixo em Jerusalém, Judá, e ele começa a subir, vai para Samaria, e Paulo vai se converter aonde? Fora da terra prometida, ali já no território da Síria, em Damasco. Tem um encontro com Cristo. E depois vem a experiência de Pedro com Cornélio. Pedro tem uma metanoia, uma mudança de pensamento, de ideia. Ele começa a entender que Deus é para todos os povos e não mais para os judeus. A partir do capítulo 11, o evangelho chega a Antioquia, já com a participação de Paulo, o antigo Saulo. Paulo, ele começa agora a ser um grande colaborador da igreja, de perseguidor, passa a ser perseguido e considerado um traidor. E nesse momento em que a igreja se expande e ganha o espaço de Antioquia, ela vai, quando é alcançada, ela vira também uma grande plataforma de evangelização. Antioquia está ali, está muito pequenininho o mapa. Vocês podem acompanhar na sua Bíblia, que Antioquia vai ser a saída da primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele sai dali. Os apóstolos, eles começam a pregar o evangelho, e a igreja começa a ganhar relevância, e
são perseguidos. E Pedro e João, eles são presos e levados perante o Sinédrio. É uma experiência muito dolorosa, porque aprisionados, eles são ameaçados de morrer ali, e nesse momento acontece uma experiência interessante, que o professor do dia, dessa lição, ele vai contar, não vou entrar nesse ponto, mas que eles são libertados por um anjo. Acontece um terremoto, e depois eles são libertos. Vamos ter algumas considerações interessantes sobre todo o estudo de Atos. Ao olhar para o mapa que está ali na parede, para quem está aqui presencialmente, e você pode olhar também na tela, deve estar mostrando uma parte de Canaã ali embaixo, e você vai ver lá em cima a Grécia, né? O mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre, lá em cima, lá na esquerda, lá tem a Macedônia e Espanha lá para cima. Enfim, era a direção em que Paulo tinha em seu coração, considerando que essas pessoas eram alvo de Deus para ouvir as boas novas. Imagine agora esse mapa sem nenhuma dessas linhas, totalmente branco. E aí ele ganha a primeira viagem de Paulo, né? Partindo de Antioquia, e podemos entender que isso é o quê? Um plano de Paulo? É uma ideia de Paulo? Não, é um projeto de Deus, é um projeto do Espírito Santo. Isso está diretamente linkado com a escolha de Deus para essa terra, Canaã. Canaã seria o centro do mundo, do lançamento da igreja, do aparecimento do Messias, e a partir desse momento, o aparecimento também do Espírito Santo e o plano de expansão da igreja. E aí, a partir desse dia, a partir de agora o grupo formado de missionários, de líderes da igreja, Paulo começa a expandir seu trabalho e começa a percorrer, saindo de Antioquia, vai por terra, passa ali pela Capadócia, da Galácia, e vai pregando cidades em cidades. Em sua primeira viagem, ele vai, provavelmente, a mãe e a avó de Tiago, né? Elas se convertem e transmitem o evangelho para Timóteo, né? Para Timóteo, na verdade. Timóteo, mais tarde, vai virar um discípulo do apóstolo Paulo e vai ser também um grande evangelista, um grande pregador do evangelho. Essa igreja, ela começa a crescer e começa a ter grandes desafios. O livro de Atos, ele é um cenário das cartas paulinas. Ao lermos as cartas, né, Filipenses, Colossenses, né, a carta de Timóteo, todos esses livros que estão ali depois na nossa Bíblia, organizados após o livro de Atos, as cartas paulinas especificamente, quero me referir agora, você pode imaginar como foram escritas, onde foram escritas, o que estava acontecendo ao redor, qual é o cenário? O cenário é o livro de Atos. No decorrer do livro de Atos, o apóstolo Paulo vai escrevendo essas cartas. E o reino de Deus na terra alcança os gentios incircuncisos. O interessante é que a sinagoga dos judeus considerava que a aliança com Deus era precedida de comportamentos que o indivíduo precisava ter para fazer parte do povo de Deus. Uma delas era a circuncisão. Os judeus que se converteram ao cristianismo, passaram a acreditar em Cristo, eles entenderam que Jesus Cristo era realmente o centro, Jesus Cristo era Deus, mas eles tiveram muita dificuldade de se desvencilhar da circuncisão. Então eles começaram a exigir que aquelas pessoas que se convertessem também fossem circuncidadas, né? A circuncisão, não vou entrar aqui no detalhe, vocês sabem o que é circuncisão, isso é uma outra aula. E aí começou um conflito na igreja, porque os judeus, eles eram circuncidados, mas os gentios, que eram os outros povos, que não faziam parte ali de Jerusalém, que eram os gregos, assírios e outras nações que ficavam em torno e conheceram a palavra do evangelho,
essas nações, elas não queriam ser circuncidadas, apenas aqueles descendentes do povo de Israel, que frequentavam ali a terra de Canaã, mas fora da terra de Canaã, isso não era praticado. Então começou-se a criar um problema sério na igreja. A igreja estava quase que rachando, porque houve uma briga de líderes. A igreja crescendo, novos pregadores, novos conselhos, novas pessoas, né, incumbidas de cuidar da disciplina e da teologia da igreja, preservá-la. Então eles começaram a defender, cada grupo, uma crença diferente, que tem que circuncidar, não tem que circuncidar. E o interessante é que em Atos capítulo 15, nós vamos ver uma reunião, um concílio, tipo uma reunião do conselho, que pegou fogo. E aí, os líderes da igreja se reuniram e começaram a discutir isso. E aí Paulo vai concluir, dar um fechamento nesse debate acalorado, que aprove aos que estavam presentes e ao Espírito Santo, né, ele inclui o Espírito Santo. Lucas vai descrever, incluindo a presença do Espírito Santo entre os homens, diferente do que muitas pessoas possam acreditar que o Espírito Santo seja uma energia. O Espírito Santo é um pensamento positivo, é uma influência literária, é um exemplo, é alguma coisa assim. Não, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma força consciente, autônoma, é Deus, tem vontade própria, tem planos, e nós não utilizamos o Espírito Santo, é Ele que nos utiliza, entende? Essa é a visão. O Espírito Santo nos usa como ferramenta, e essa reunião acabou bem. A partir de então, Paulo também vai escrever o livro de Gálatas, fundamentando muito bem essa suficiência, a suficiência na obra de Cristo, dizendo que Cristo, ele cumpriu todo o papel, toda a lei, todos os rituais que fossem necessários. Ele pagou pelos nossos pecados, ele se fez como o Cordeiro Pascal, se sacrificou por nós, e nós não precisamos mais ser circuncidados ou fazer coisa alguma para termos aliança com Deus, mas apenas crer na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a aliança entre Deus e os homens. Cristo passou a ser o aperfeiçoamento da lei, ou seja, podemos dizer que Cristo não aboliu a lei, Cristo aperfeiçoou a lei, Cristo aperfeiçoou as práticas judaicas, Cristo aperfeiçoou tudo que se deve crer e fazer dentro do povo de Deus, porque tudo agora está centrado nele, e ele cumpriu por nós tudo. Basta que nós venhamos a crer nele para fazer parte desta aliança. Então, a primeira viagem missionária de Paulo e seus amigos, e sempre levava alguém, e acontece no capítulo 12 e o capítulo 14. É uma viagem, né, que ele sai. Nesse período também acontece o Concílio de Jerusalém, para discutir a lei e a graça. A segunda viagem missionária de Paulo vai acontecer no capítulo 15 ao capítulo 18. A terceira viagem acontece do capítulo 18 ao 21. E a quarta viagem missionária de Paulo, a Roma, né, que ele sai de Jerusalém, acontece do 21 ao 28. Então, ao longo do livro de Atos, acontecem várias questões, vai se desenvolver a teologia, sobre, por exemplo, a circuncisão, que nós já falamos, e uma figura que eram os judaizantes. Eu acabei mencionando aqui também. Os judaizantes quem eram? Eram esses chamados judeus que passaram a crer na pessoa de Jesus Cristo. Esses eram os judaizantes, eram pessoas que queriam crer em Cristo, seguir a Cristo, mas eles não se desvencilhavam dos costumes judaicos, porque eles achavam que isso era muito necessário. E Paulo vai pregar ao longo do livro de Gálatas, Filipenses, de Romanos, né, aqui
a suficiência da obra de Cristo. Cristo foi suficiente. O interessante é que a carta que ele escreve aos Romanos, algo que acontece também muito ali, acontece ao longo do livro de Atos, é que esses judaizantes, eles começaram a brigar com outro grupo, né, que eles eram superiores, que eles estavam em outro patamar de aliança com Deus. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: olha, nós sempre fomos judeus, nós fomos circuncidados, nós praticamos toda a tradição da festa dos tabernáculos, festa das primícias, Pentecostes, a Páscoa, nós temos todos aqueles códigos de higiene que foram ensinados ali no Antigo Testamento, nós decoramos os 10 mandamentos, ensinamos a lei de pai para filho, nós sempre tivemos essa prática. Agora, vocês, gregos, fenícios, enfim, esse pessoal que está aí acreditando agora na palavra de Deus, vocês chegaram agora, entendeu? Vocês mal pode-se dizer que fazem parte da aliança, então vocês estão num patamar muito baixo. E aí Paulo vai dizer, lá no livro de Romanos, o livro é o amor, quando ele, por exemplo, em Coríntios também, Coríntios 13, ele vai dizer, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que meu corpo seja queimado por amor para salvar muitos, se não tiver amor, isso não serve para nada. Lá em Coríntios, Paulo está dizendo que não adianta, judaizantes, vocês serem esse outro patamar, vocês terem todas essas tradições, porque a verdadeira aliança com Cristo, ela se denota, ela se revela e se estabelece ela se mostra no comportamento de amor. E o livro de Romanos também, ele vai falar muito sobre o amor de Deus, a eficiência do amor, que o amor transforma, que o caminho do amor, ele faz parte, ele denota uma aliança que você tem com Cristo, porque Deus é amor, e se você não tem amor, você não demonstra que tem aliança com Ele. Esse comportamento dos judaizantes, ele também mais tarde vai se revelar lá no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago, por exemplo, fala sobre os judaizantes que tinham autoridade na cidade, que tinham influência, que tinham poder, tinham capacidade para influenciar e abençoar pessoas. No entanto, eles exploravam os seus escravos, eles queriam sobressair, queriam mostrar um certo poder, mas de amor cristão, de reflexo e sinais de ter aliança com Deus, não havia nada neles. Paulo é preso e escreve cartas às igrejas, e Atos é o cenário dessas cartas que são pregadas. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, eu tenho agora 20 minutos para mostrar nossa ferramenta digital, 10 minutos para a ferramenta digital e 10 para o intervalo. Eu quero incentivar você a participar dessa nossa jornada, dessa viagem, porque o livro de Atos, ele é uma viagem muito empolgante, ele é um livro muito profundo. Cada vez que eu leio Atos, eu aprendo mais coisas, e às vezes percebo que nós estamos muito distantes do ideal de que é uma igreja, do sentido verdadeiro que é a igreja. Percebemos, a partir do exemplo de Atos, que muitas igrejas se perderam desse caminho, que muitas igrejas se chamam igreja, mas não corresponde ao sentido e propósito para o qual ela foi criada, porque a igreja de Atos é uma igreja voltada para fora, é uma igreja, não uma igreja que constrói para dentro, que quer mostrar seu esplendor e aparecer, e se valorizar internamente, e mostrar as suas instituições internas, mas é uma igreja que quer alcançar. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, percebemos, a minha igreja é ali, Curicica, Taquara, Recreio, enfim, nossa igreja, a igreja desse tempo,
não olhava para banco e parede, ela olhava para o mapa, olhava para o mapa. O que eles queriam não era crescer um prédio, era alcançar o mundo, era expandir, era mudar a mentalidade das pessoas, convencer, porque a salvação não estava sendo oferecida para as paredes e telhados, mas para corações e mentes que precisavam ouvir. Então eles se preparavam. O livro de Atos, ele vai provocar os diáconos da igreja a refletirem sobre o seu verdadeiro papel no reino e se reenquadrar e incluir mais atividades de forma que se torne mais eficiente para Deus. Tanto com assim os presbíteros, pastores, professores de escola dominical, vai dar uma provocada na nossa mente, dizer assim: você considera essencial muitas coisas que Deus nem está afim de saber. Deus não cobra de você todo esse sucesso. Deus só quer que você se coloque nas mãos dele para ser o instrumento do Espírito Santo, porque o grande missionário é o Espírito Santo e nós somos ferramentas do Espírito Santo. Eu vou pedir para você pegar seu smartphone agora. É bem comum isso, né? O pastor fala assim: pega o celular aí, pode pegar, pega seu celular, entra na internet. Você vai pegar seu celular, vai entrar na internet, você vai receber uma mensagem agora, você que faz parte da igreja, uma mensagem convidando você a acessar uma ferramenta chamada Google Classroom. Nosso estudo de escola bíblica, nós vamos dar uma aperfeiçoada, né? Sempre fomos chamados de escola bíblica dominical. Eu gostaria de propor uma mudança de nome para não mais escola bíblica dominical, mas sim escola bíblica, porque ela se desenvolverá não mais apenas aos domingos, mas ao longo da semana. Quando vocês baixarem o app do Google Classroom e se inscreverem a partir do link que está aí embaixo, vocês vão poder acompanhar as lições. Dentro dessa plataforma hoje tem 5 lições já, que correspondem aos próximos domingos que os professores vão estar aqui lecionando, participando com vocês presencialmente e também pela internet, e ao longo da semana vocês poderão entrar no mural dessa plataforma e fazer perguntas. Eu gostaria de que você estabelecesse as mesmas metas que nós, professores, porque nós temos como objetivo não mais apresentar um programa e pronto, cumprir minha missão. Eu quero resultados. Eu quero que você seja o gestor da sua formação, que você se responsabilize pelo seu aprendizado, que você se interesse, que você faça com que o seu processo de aprendizado do livro de Atos se torne muito interessante, muito legal, e crie nisso um apetite por aprender e provoque seus professores ao longo da semana. Os professores também têm muito a aprender no livro de Atos e vão aprender com vocês, com as perguntas de vocês. Muitas coisas nós responderemos de bate-pronto, ou no dia seguinte, ou ao longo da semana, e outras coisas pode ser que precisemos fazer pesquisas. E esse processo vai ser muito edificante, porque vai abençoar a todos. A sua pergunta pode esclarecer dúvidas dos seus irmãos. Então nós vamos aprender o livro de Atos, irmãos, de uma forma assim muito empolgante, muito interessante, e ao longo da semana. Vocês têm nessa plataforma o texto lido, o texto base, né? Cada lição tem um texto base. Ah, eu não quero ler, estou com preguiça. A minha vista, meu óculos, estou sem... Você clica ali embaixo, na plataforma, na lição do dia, você vai ouvir a leitura do texto. Você vai ouvir a leitura do texto bíblico. Na parte de cima da lição, tem todo o texto da lição da semana, que o professor vai fazer a exposição. E também colocaremos algumas mensagens de pastores presbiterianos, consagrados, que nós gostamos. Nós vamos colocar algumas pregações sobre o tema também. Dentro da plataforma, fora dessas lições, tem um filme de Atos, tem 2 filmes que nós pegamos no YouTube e botamos lá. O livro de Atos, e também tem Paulo.
você vai estudar Atos como nunca estudou antes. Se você não conseguir compreender com leitura, você vai ouvir, ou você vai assistir o filme. As aulas que são ensinadas aqui, ao longo da semana, também serão postadas dentro da lição. Ou seja, o Vinícius, o Mateus e o presbítero Luiz Cláudio vão dar aula. Naquele dia, aquela aula que ele der aqui, presencialmente, que hoje está bem legal aqui, estou achando que está bem cheio de gente, estou bem animado com esse projeto. Essa aula vai ser gravada e postada ali, naquela lição. Ou seja, se você perdeu a aula 1, 2, 3 ou 4, você vai exatamente naquela aula, você vai assistir a aula do professor, você vai ler o texto, você vai ouvir o texto bíblico narrado para você, você vai poder postar ali na plataforma as suas dúvidas, perguntar ao professor, o professor vai responder para você ao longo da semana. O professor trabalha, tá? Ele não pode responder imediatamente, ele precisa ir trabalho, voltar a dormir, viver a sua vida secular, mas será respondido, e nós vamos interagir todo o estudo de Atos. Eu gostaria que os professores da classe de Atos viessem aqui na frente, ficassem aqui junto comigo, por favor. Então, eu gostaria que a Julimar também viesse aqui. Eu vou precisar muito, muito, muito dela. A Júlia vai ser a nossa agenda, o nosso controle de presença, de organização, de estatística, de tirar fotos também de vez em quando, é legal. Enfim, ela vai ser o nosso controle, enquanto nós, professores, estaremos nos dedicando. Chega aqui mais para perto. Eu estou sem máscara, né? Peraí. Eles estavam com medo de chegar perto de mim, agora está bem. E nós vamos começar. Junta mais. O presbítero Márcio está pedindo para juntar mais, vai ficar guardado para a nossa história. Um novo tempo de estudo bíblico. Vou pedir ao pastor Leonardo que vem aqui à frente também. E ele vai orar por nós, por esse projeto. É o nosso paizão, grande apoiador. Ele vai orar por nós, encerrando a aula inaugural de hoje e início um novo projeto de estudo de Atos. Vamos orar, vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de conhecer mais a Tua Palavra, pela dedicação do Ailton e pelo convite que cada professor aqui recebeu do Senhor. Uns que receberam há mais tempo, como Luiz, e outros que receberam agora. Muito obrigado. Nós te louvamos. Dá que viajemos em cada capítulo desse livro, aprendendo da história da igreja. Em nome de Jesus. Amém.